Muito bem, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos aí da igreja de São Félix e também da igreja presbiteriana de Cuida das Almas. Para quem está nos acompanhando e não nos conhece ainda, aqui quem fala é o pastor Ronaldo, sou pastor da igreja presbiteriana de Cuida das Almas e também, pelo menos durante esse ano, estou pastoreando a igreja presbiteriana Salém, a igreja ali presbiteriana em São Félix, na cidade de São Félix. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma série de temas falando sobre família. Esse assunto família, estamos sempre falando nas nossas pregações, nos nossos estudos, com as aplicações dos sermões, mas esse mês a gente dá um foco maior para falarmos de assuntos específicos sobre o tema família. E, portanto, esse tema, ele é sempre muito importante, a gente está falando, conversando sobre ele, e, portanto, nós iremos iniciar hoje a nossa primeira conversa falando sobre esse assunto, tá? E eu convidei, sob a supervisão do conselho, o nosso irmão pastor João Ricardo, além de colega, né, um amigo nosso aqui, e vez ou outra nós estamos sempre recorrendo a ele aí para compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a ele com respeito à palavra do Senhor e assuntos como esses. O pastor João Ricardo, ele é pastor da igreja presbiteriana em Riachão do Jacuípe, igreja essa que eu tive durante um tempo o privilégio de também pastoreá-la. Depois fui auxiliar do pastor João Ricardo durante um curto tempo, mas o suficiente para crescermos e estreitarmos os laços, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor João Ricardo, desde já queremos agradecer. Queridos, e antes de orar, eu quero já deixar claro que o objetivo aqui é estabelecer um diálogo, né? Uma conversa. Vocês que estão nos acompanhando aí podem também, de repente, no final, dependendo do tempo, né, pastor João, a gente responder algumas perguntas aí com respeito a esse assunto, tá? Eu só peço que se limitem ao tema, porque a gente vai estar abordando ao longo das outras sextas-feiras os demais temas. Então, para a gente não sair, não nos perder, eu peço apenas que se detenham, ou se atenham, melhor dizendo, ao assunto, ao tema específico, que é deveres do chefe de família, tá? Então, dito isto, eu vou fazer uma oração, uma breve oração, e logo depois irei estabelecer aqui com a primeira pergunta ao pastor João Ricardo. Obviamente, vai ficar à vontade para, se quiser, dar uma pequena saudação introdutória aí. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, para com a Tua igreja. Queremos agradecer, ó Deus, por esse momento que o Senhor bondosamente nos permite, ó Deus, vivermos para aprender mais a Tua palavra, para buscarmos mais o conhecimento acerca da vontade do Senhor para as nossas famílias. Ó Deus, a fim de que nós venhamos, ó Deus, com piedade, com devoção, fazermos as coisas que agradam ao Senhor, que edificam a nossa família, a nossa igreja. Por isso, queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Especialmente eu peço ao Senhor pela vida do nosso amado irmão, pastor João Ricardo. Ó Deus, nesse momento em que ele estará expondo, ó Deus, esses assuntos, e aqui, portanto, pedimos ao Senhor que o capacite pela tua graça. Nós assim oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ti ainda que o Teu Espírito Santo esteja nos trazendo a compreensão devida, ó Deus, daquilo que nós iremos aqui ouvir. Somos nossos ouvintes, somos as nossas igrejas, São Félix e Cuida das Almas, e também os demais, os irmãos também de Riachão do Jacuípe, outros ainda, Senhor, que ao receber o convite estão aqui também nos acompanhando. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, irmão, pastor João Ricardo, Deus o abençoe, meu querido. Vamos lá, você pode se apresentar aí, eu já apresentei, né? Mas uma saudação, e aí eu vou estabelecer aqui o diálogo com a primeira pergunta, tá? Ok. Eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer aí ao pastor Ronaldo, carinho, né? Ao conselho da igreja, tanto de Cruz quanto de Félix, né? Então, Deus possa abençoar ambos os conselhos.
por confiarem a nós a palavra dirigida a estas igrejas, né? Louvado seja Deus pela vida do pastor Ronaldo e sua família, viu, pastor Ronaldo? A Tayane, que está aí nos bastidores, Isso. dando suporte também, né? Então, Deus abençoe a Tayane nesse sentido. O pastor Ronaldo apresentou tudo sobre mim, ele só esqueceu de dizer que eu sou crente, né? Então, Se não fosse, nem estaria aqui, viu, meu irmão? ok? Eu sou crente já há um bom tempo, Graças graças a a Deus. Deus, servindo a Jesus. E tenho trabalhado aí aqui na igreja de Riachão já há 7 anos, viu, pastor? Não, 7 anos, Pois já é. aqui com os irmãos aqui em Riachão do Jacuípe. E pretendo ficar aqui até Deus me chamar, né? Ou para uma outra igreja, se for a Maravilha. vontade dele, ou me chamar para a glória, né? Eu não tenho nenhum interesse em. Eu até conversei com você hoje mais cedo sobre isso, né? Então, Tá. Deus tem sido gracioso conosco e tem abençoado a nossa igreja. A nossa igreja tem crescido, passado por um processo de revitalização de igreja e Deus tem nos abençoado. Louvado seja Deus. E agora, uma programação também para a família que nós fazemos aqui na igreja e nós estivemos lá falando um pouco também da palavra de Deus sobre família, ok? É isso. Deus Bom, abençoe. Obrigado por tudo. não citei Jéssica, né? Tem os filhos aí, mas o João é casado com a Jéssica, tem 2 filhos, a Adassa, a Radassa É, e o Lucas. É isso? isso. A Radassa tem Pronto, 6 anos, o Lucas tem 7 anos e a Jéssica completou 30 anos. pronto, novinha. É, eu que tô Pronto, velho. meu irmão. Então vamos lá. O assunto de hoje, Vamos lá. queridos, o primeiro tópico que nós iremos abordar é falando sobre os deveres do chefe de família, tá? Esse assunto, ele está pautado ou embasado, né, num livro digital que nós temos lido e conversado sobre ele, intitulado Piedade Cristã, né? Piedade Cristã, os frutos do verdadeiro cristianismo. Então, esse assunto, ele está dentro desse livro. Obviamente, a gente não vai se prender apenas àquilo que está no livro, né? Vamos Sim, poder sim. citar outras passagens, outros exemplos, tá? Mas só para informar aí aos irmãos, inclusive está no cartaz, né? Essa informação, certo? É Então, o nós livro iremos base, conversar né? um pouco. Isso, é um É o livro livro básico, base, né? exato. É o livro base. É. Isso, exato, João, obrigado. Livro básico. E então nós iremos conversar um pouco sobre isso, fazendo algumas perguntas aqui a João. Quando for necessário, irei fazer algumas intervenções. E desde já, às vezes, quando a gente está tratando de assunto como esse, João, às vezes fica naquela meio que disputa dos cônjuges, dos membros da família, e tal, tá vendo aí isso aqui. Não, a gente tem que, na verdade, temer, né, com santo temor, aquilo que Deus está nos ensinando, para que a gente não pegue isso como uma arma para usar contra, na verdade, contra o nosso irmão, contra o nosso cônjuge, Nosso cônjuge. mas para a gente poder ajudar, né, o Sim. nosso cônjuge com respeito aos seus deveres. Não é isso? Não é passar na cara, né? Não é passar na cara. Você não vai Exato. passar na cara. Olha, você viu o pastor João Ricardo falou isso aqui, aí vai lá no É, YouTube, pega a palestra, isso, parece que escolhe as palavras ideais ali, joga lá na cara do cônjuge para dizer, olha aqui, exatamente. ó, desse De jeito. repente, esse não é o objetivo, nem esse é o nosso desejo. Na verdade, nosso desejo é Isso, que gere certo. temor em cada um de nós, né? Porque cada um de nós temos o que apresentar, inclusive nós mesmos que estamos apresentando isso. É Isso, verdade, Pastor isso. João? É um Então, o desafio, né? assunto é para todos nós, exatamente. Então, o assunto de hoje é falando sobre os deveres do chefe de família. Então, para já começarmos a nossa conversa, João, Pastor João, eu lanço a seguinte pergunta para a gente discorrer um pouco sobre isso. Do ponto de vista bíblico, o termo chefe de família necessariamente se aplica somente aos homens e ou em situações em que a mulher ela ela é viúva ou ela é divorciada e mora com seus filhos, e também em situações em que o homem da casa, o chefe da Está casa, ausente. não Está é ausente. evangélico, ou não é evangélico, ou, no caso, ausente. Está ausente. Uhum. Isso, então fique à vontade. Ok. Veja, essa é uma pergunta importante, viu, pastor Ronaldo, né? Para a Uhum. compreensão exatamente das responsabilidades do chefe do lar. Essa é uma pergunta, acho que é
89% das nossas igrejas, elas questionam exatamente esse ponto aí, né? Biblicamente falando, o termo chefe, né, kephalé, na língua do Novo Testamento, né, que é cabeça na língua grega, né, ele tem o sentido de chefe de família, se aplica de modo a priori aos homens. Isso aqui é importante. Prioritariamente, os homens são chamados para serem os chefes do lar. Tem um livro muito bom chamado Homens Fortes, de John Crotos, que ele coloca lá, na abertura do livro, uma coisa interessante, que não importa quem você seja, se você nasceu como homem, você nasceu para ser líder do seu lar. Então, a ideia de cabeça realmente é atribuído ao homem, né? Quando nós estudamos as Escrituras, por exemplo, de forma progressiva, na própria teologia bíblica da Escritura, nós lidamos com questões da liderança espiritual e da natureza da liderança externa, né? Espiritual e a externa. Olhemos, por exemplo, o primeiro casal, o casal edênico, Adão. Adão foi criado para ser o cabeça da criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, esse texto é muito interessante porque ele coloca uma coisa para nós que já, geralmente a gente ignora no texto, né? Você abrir, por exemplo, Gênesis capítulo 1, deixa eu pegar aqui o texto aqui para a gente, só para a gente dar uma lida nele, Gênesis 1, deixa eu pegar aqui a versão portuguesa aqui, aqui do texto, aqui, pronto, aqui, muito bem. Versos 26, deixa eu colocar na 26 a 28. Olha que coisa interessante. E disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move na terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou o homem, né? Deus abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal e tudo que se move na face da terra. Então, você tem aqui um princípio estabelecido, que é o princípio do homem como cabeça, aquele que domina sobre todas as coisas. Então, ele é colocado como cabeça mesmo, não tem nem o que discutir a partir da perspectiva da teologia bíblica do Antigo Testamento, né? E quando acontece a queda de Adão, ele continua a ser o cabeça. Ele não perde o lugar de cabeça, né? Aquela acontece, Adão, e a gente vê muito isso acontecer na igreja, né? O marido falha em alguma coisa e a gente diz assim, ele deixa de ser, sabe, o líder do lar. Ele falhou numa coisa, aí as mulheres vão querer, as esposas, os cônjuges vão querer dizer assim, a tua opinião não vale, porque tu já falhou aqui. Não, mas não há isso, não há esse precedente bíblico. Adão caiu e ele continua sendo cabeça. Isso é importante ser ressaltado, né? Veja, quando ele cai, ele continua assim. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 16, quando Deus sentencia o casal edênico nas maldições pactuais, ele diz que o desejo da mulher será para o teu marido, mas cumpre a ti governá-la, ou dominá-la, ou dirigi-la. Isso é o sentido lá no texto original. Agora, cabe uma palavra aqui. Quando ele fala em que a mulher deseja o marido, não é o desejo da sexualidade, de ter intimidade, não é isso que o texto está fazendo menção, né? A ideia lá é que a mulher vai querer dominar, usurpar o domínio do homem. Aquilo que era natural pré-queda, a mulher está sujeita ao homem e obedecer a liderança do homem, no pós-queda, a mulher vai querer usurpar o lugar do homem. Entendeu? A gente está falando de uma relação onde tem os dois cônjuges, marido e esposa. Então a esposa vai querer, rapaz, tu tem que fazer desse jeito, é dessa forma. Ela vai querer mandar e governar em toda a situação da esfera do homem. E aí Deus garante ao homem a primazia na liderança nesse sentido. E ainda diz mais, uma coisa que é muito interessante, é que ela seria governada por ele. Esse governo agora, em vez de ser algo amoroso, algo piedoso, agora ele é forçado por causa da queda. Você vê como é que o pecado é triste, é terrível, né? No Novo Testamento, já mais à frente lá, Paulo, quando vai abrir o preâmbulo, né, da discussão da Eucaristia, ele argumenta em favor do head covering, ou seja, do uso da cobertura da mulher, e tendo a estrutura da liderança homem, Cristo, Deus. Então a mulher ela é submissa e por isso que ela traz
sobre o seu cabelo o véu que aponta para a submissão. Então, isso é importante também ser ressaltado. Então, lá se resguarda o direito do marido em continuar sendo o chefe do lar, ok? Mas por que devemos considerar que o marido seja o chefe da família? Porque na ordem bíblica, o homem é o cabeça da mulher, como nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 11, né? Versos de 1 a 3. Então, esse homem, ele passa a ser o cabeça da mulher. Os puritanos, no passado, entendiam que isso pertence à chamada hierarquia familiar ordenada pelo Senhor. Isso significa, primeiramente, que o marido e pai é o líder responsável por tudo que acontece. E, no final das contas, responsável por assegurar que as coisas essenciais estejam acontecendo na família. Então, na mentalidade puritana, né, posterior, você vai ter exatamente essa ideia. Há uma hierarquia. Essa hierarquia é uma ordem divina. Isso para mostrar como as coisas iam acontecendo lá. Quando nós seguimos também estudando a palavra de Deus, vemos Josué colocando o profundo senso de liderança familiar em declarar, por exemplo, quando ele diz assim, vocês ficam pensando em quem vão seguir, mas eu e a minha casa fazemos o quê? Serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versos 15 e 16, vai falar desse aspecto, né? E mais à frente, nós encontramos uma passagem que é ignorada nessa discussão, que é o texto lá de Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5, onde nós lemos Jó como sendo o chefe do lar, como um chefe piedoso e que cuida da vida espiritual dos seus filhos. Então, essa é a verdade bíblica. É só o homem? É só o homem. Mas, quanto seja isso uma verdade bíblica da perene palavra de Deus, surge-nos a pergunta que foi levantada pelo pastor Ronaldo aqui. Como ficam aqueles lares onde o homem pactual não faz-se presente devido a fatores como viuvez, como foi colocado aqui, né? Impiedade, o cara é ímpio, né? E impossibilidade temporária, como em um estado de internação hospitalar, ou mediante o divórcio legítimo, né? Então, nesses casos, as mulheres devem assumir, em certa medida, essa tarefa. Isso é importante, porque aí você precisa também de entender também do papel do pastor, do papel dos presbíteros, na orientação dessas famílias. Isso aqui é fundamental. A tarefa do conselho também, nesse aspecto, ele é fundamental. A gente ignora isso. Mas, em certa medida, a mulher vai fazer isso. Podemos encontrar algum exemplo na palavra de Deus sobre isso? Certamente encontraremos um exemplo de uma mulher chamada Lídia. Lídia, né? Que foi convertida ao evangelho e sendo batizada, ela e toda a sua casa, né? Está lá em Atos, capítulo 16, versos 14 e 15, que de certa mulher chamada Lídia nos ouvia, o Espírito Santo foi lá e abriu o coração de Lídia para que ela entendesse as verdades do evangelho, e aí depois que ela creu, ela foi batizada, ela e toda a sua oikia, toda a sua casa, toda a sua família. Mas peraí, pastor, como é que isso prova que Lídia assumiu a liderança do lar? Como é que esse texto pode provar isso? Nós temos a ênfase do autor, que é Lucas, em Atos, em colocar que foi ela batizada, ela com toda a sua casa. Esta era uma prática comum quando um chefe de família, o que acontecia? Ele se convertia ao evangelho e toda a família dele também recebia o selo batismal. Exemplo disso, você pega no capítulo 10. Não sei se o pastor Ronaldo lembra lá de Cornélio, quando Cornélio se converte, é batizado ele e toda a sua casa. O próprio carcereiro também, né? Exato. Nos versículos mais à frente, no versículos 30 a 33 de Atos 16, você vai ter o carcereiro de Filipos. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, e aí toda a família dele também é batizada. Então, o selo batismal das famílias acontecia porque o chefe daquele lar havia se convertido. Lídia provavelmente era viúva ou tinha sido abandonada pelo marido. É uma dessas possibilidades que os eruditos discutem. Então, ela pode ter sido viúva ou talvez uma mulher abandonada pelo marido. E Lídia, então, ela... circunstância... Desculpa, pode falar. Sim. Digo, nessa circunstância, então, ela exerce alguns aspectos da liderança. Dentro do contexto, né?
Dentro do contexto. Note bem que Paulo vai dizer o seguinte, que ela constrangeu eles a ficar em casa. Ou seja, não havia um homem naquele lar. Entendeu? Não havia um homem naquele lar. E por que toda a família foi batizada? Porque ela era a chefe do lar naquele contexto, né? É dito que ela era vendedora de púrpura, era uma mulher que tinha uma certa condição financeira, e a igreja de Filipos começa provavelmente na casa de Lídia. Ok? Há também outras duas servas do Senhor que nós conhecemos muito bem, que é a Lloyd e a Eunice, que são as avós do jovem pastor Timóteo, respectivamente, como nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo diz que a fé que começou na avó dele e também na mãe. E, por fim, devemos considerar também que o ensino confessional da nossa igreja, o que a nossa igreja também diz sobre isso. Quando ela vai analisar o quinto mandamento, né, da lei de Deus, nós ressaltamos que tal mandamento se relaciona diretamente com a temática da chefia do lar, o quinto mandamento. Na questão 124 do nosso Catecismo Maior de Westminster, pergunta qual é o sentido, o significado da palavra pai e mãe no quinto mandamento. Né? E o termo pai e mãe no quinto mandamento, né, coloca o seguinte, de forma especial, diz, mas o entendimento ali, a resposta conduz que envolve os pais naturais, mas também aos que são superiores em dons e idade, de forma especial aqueles que Deus colocou sobre nós na família, igreja e Estado. Devemos lembrar que os pais naturais é o sentido óbvio primário do catecismo, no uso dessas palavras pai e mãe. Então, ele diz assim, ó, o que significa pai e mãe no quinto mandamento? Posso indicar meu pai e minha mãe, então eles são cabeça sobre mim. Então, na ausência do meu pai, a minha mãe deve me assumir a chefia espiritual do meu lar. E também envolve pastores, presbíteros e também o Estado, né? Então, isso é importante ser bem estabelecido. Então, eu entendo que, sim, é possível uma mulher assumir a liderança espiritual do lar nessas circunstâncias. Na ausência de alguém que represente a família, pactualmente falando, mas ela também deve buscar no pastor da igreja e nos presbíteros da igreja direções espirituais para a vida dela. Ótimo. Ok? Bom, pastor João, muito bem. E com respeito aos homens chefes de família que não são crentes, na própria exposição inicial você já citou que apesar da presença do pecado, do estado de queda, o homem ainda continua, de fato, sendo o cabeça, né? Não é porque ele não é um evangélico, não é um cristão, que ele deixou de ser o cabeça. Então, acredito que as mulheres cristãs devem, como Pedro mesmo estabelece ali, em situações em que as mulheres eram cristãs, mas os maridos não eram, e elas ensinassem com seu bom procedimento, né? Em silêncio, né? A fim de que, pelo testemunho dela na sua casa, pudesse ganhar sem ganhar seu marido. Sem palavra alguma. Exatamente. Obviamente, aqueles que são eleitos, né? A gente assim entende pela compreensão do todo da Escritura. E um exemplo bem claro disso, pastor Ronaldo, é o texto lá de 1 Timóteo que nós vimos aqui, quando vai falar do jovem Timóteo. Veja, provavelmente a mãe de Timóteo, ela era judia e o pai grego, né? Um pai grego. Então ela se converteu ao cristianismo e ficou ensinando o evangelho a Timóteo. Timóteo Exatamente. E Lídia, né, Lloyd e Eunice, ensinando o evangelho para ele. Ele creu, na verdade, no evangelho, e ele teve um pai que foi, digamos assim, eu vou colocar aqui, um pai que permitiu que ele tivesse contato com a religião da mãe. Isso é importante, porque às vezes você tem um lar onde o marido não permite que as esposas tenham a possibilidade de conduzir seus filhos na piedade. Então, é orar para que Deus possa dar às irmãs homens dessa natureza, nessa envergadura, né, que os homens amoleçam o coração nesse sentido, os que não são crentes, e orar para que as nossas filhas não se envolvam com questão de homens ímpios. Né? É isso. É verdade. Isso é uma coisa importante, porque eu sei que existem situações em que a mulher conheceu o evangelho já casada, né? E aí, muitas vezes, o esposo, que era a situação muito comum naquela época, né, da expansão da igreja cristã, mas por isso que é sempre importante o conselho, o pastor, estar sempre ensinando, enfatizando, inclusive a nossa própria Constituição
com respeito a essa questão do casamento misto, enfatiza que os conselhos, os presbíteros, os pastores devem enfatizar a respeito das implicações, né, de um relacionamento misto que pode trazer sérios problemas, uma casa dividida, né? Então, mas apesar disso, dentro de um contexto que já a situação já está estabelecida, né, onde o marido não é cristão, a mulher deve ser uma verdadeira cristã, exemplar, né, e assim poder aquilo que não for contrário às escrituras, se submeter, obedecer ao seu esposo, né, e cuidar do seu lar, a fim de que em silêncio, como diz Pedro, né, possa ganhar o seu esposo para Cristo, né? Cada ponto, cada pergunta é muita coisa que a gente pode avançar, mas assim, a gente precisa andar um pouquinho mais aqui, tá, pastor João? Então vamos lá. A segunda pergunta, para a gente discutir um pouco também ainda, continuar discutindo, conversando, de forma geral, quais são os deveres do chefe de família? Especialmente com respeito o livro lá digital, livro base, né? Mostra tanto com respeito ao aspecto espiritual, ao aspecto interno, ao aspecto externo. Então, de forma geral, quais são os deveres do chefe de família? Uma ênfase maior, nesse primeiro momento, com respeito ao aspecto espiritual. Pastor João. Ok. Esse é um outro ponto muito importante para a compreensão do papel do homem que é líder do seu lar. Ou como eu costumo chamar de cabeça federal, cabeça pactual do lar, né? Acredito que o primeiro passo, antes de tudo, eu não posso ignorar isso, ele deve ser crente. O Bunny, ele não toca nisso diretamente, ele fala isso de maneira indireta lá, né? Mas o primeiro passo que eu vejo é ele ser crente. Parece uma questão óbvia, né? Mas ressaltar esse aspecto nos dias de hoje é importante. Ele tem que ser crente. É importante. Isso me faz lembrar aquele livro inclusive, do Bunker. Só cortando aí, inclusive as moças aí que ainda vão se casar, e procurar identificar isso, esses sinais dos frutos realmente de alguém convertido, para saber se realmente a pessoa, o rapaz é crente mesmo. Porque às vezes o cara está na igreja, mas o cara já demonstra, né? O rapaz já demonstra sinais de que de impiedade, né? É ímpio, é impiedade. Então, isso é importante. Bem observado. O primeiro critério é que seja crente. Seja crente, seja crente. O Voddie Bunker, aquele livro do Voddie Bunker, né? O que ele deve ser se quiser casar com minha filha, diz que aquele que deve ser um esposo de uma filha de um crente deve também ser um crente. Você não vai entregar sua filha para ser mulher de um ímpio. Você não vai fazer isso. Você não quer isso, né? Ou seja, ele tem que ser um seguidor de Cristo, diz Bunker. Isso porque vivemos em uma cultura de que muitas jovens nossas igrejas, têm se envolvido com homens incrédulos, de Bunker no seu livro. Muitas moças colocam as seguintes desculpas gritantes. Eu já escuto isso muito no aconselhamento e é muito comum. Ah, pastor, ele é resposta de oração. Vai estar lá, a moça está lá orando, não aparece ninguém na igreja, aparece um filho de Satanás, ela se apaixona pelo filho de Satanás e diz que é resposta de oração. Deve ser resposta ao revés. Lembro-me uma certa vez aqui na igreja, que uma moça chegou para mim, estava namorando com uma pessoa incrédula, chegou para mim assim, pastor, ore para Deus abençoar o meu relacionamento. E a minha resposta foi curta e grossa. Não oro. Porque a nossa confissão de fé, o nosso catecismo diz que devemos orar por coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. E esse namoro seu não está de acordo com a vontade de Deus. Isso foi um choque para ela, que elas pensam, não, eu vou orar para aqueles... Não, eu vou orar para que vocês tomem uma postura radical, porque você é crente. E é claro... Além de espiritualizar, viu? Né? Pastor, desculpa, além de espiritualizar, que foi resposta de Deus, ainda com respeito ao aspecto social, dizendo, mas ele é de uma família boa, sim, né? De uma família boa na sociedade e tal. Uma maneira de convencer, né, a liderança, ou trazer até a sua própria consciência, né, esse alívio de que não tem nada demais, não tem nada fora do padrão bíblico, quando na verdade a gente sabe que ela sabe que está errada, né? Ela sabe que está errada. Ela só quer
tirar o desencargo de consciência, da culpabilidade do pecado, né? É isso que acontece. Ou quando vem aquela resposta, né? A segunda resposta ele me trata muito melhor do que os cristãos que eu já namorei. Então, assim, Exato. chegou o cara no cavalo branco, um cara que vai me livrar dos cristãos maus, né? Vai me livrar dos cristãos maus, então, porque todo cristão que está na igreja me fez sofrer, então eu vou tentar agora com um cara que não é crente. Quem foi que lhe deu autoridade para isso? Né? Então, isso é um outro aspecto. E o terceiro aspecto também que eu acho interessante é que aquele descaso que você acabou de falar, pastor Ronaldo, a minha família gosta dele. Ah, minha família se dá bem com ele, minha família simpatiza com ele. Sim, e Deus? E ele é de Deus que pesa sobre ele e não conta, não? Pensa um pouco aí. Aí eu sei que tem muita gente solteira que está nos ouvindo, que tem um coração inclinado para alguém que não é crente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine você casando com uma pessoa que não é crente. E aí você vai chegar no domingo e dizer assim, rapaz, eu tô indo para o céu e meu marido está indo para o inferno. Aí chega, nasce um filho nesse relacionamento. Aí o filho fica perguntando, para onde eu vou? Vou para a igreja ou vou para o bar? Então, essas são questões que a gente precisa pensar muito, né? Refletir muito sobre esse aspecto. Então, a E primeira verdade... só Fala, fala. nesse ponto aí, tem que contar a sobrecarga, né, que a mulher cristã acaba adquirindo com respeito à criação dos seus filhos. Ela quer ensinar, ela se esforça mais para ensinar a palavra, ela vai se desgastar mais querendo conduzir os seus filhos para a igreja. A gente vê e percebe isso, né? Muitas mulheres sofrendo porque o marido não é crente, geralmente ele não vai dar uma direção, vá para a igreja, ou ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, e a esposa toma isso para si. Então, além das muitas demandas que ela já tem, muitas obrigações que ela já tem, e ainda mais essa, né, de exercer essa influência espiritual, quando na verdade deveria ser o esposo, e aí eu acredito que você vai entrar nesse aspecto, né, de exercer essa influência espiritual sobre a sua família e sobre os seus filhos. Então, isso pesa Ronaldo, demais. Ronaldo, Ronaldo, 2 minutinhos aqui, peraí, tem alguém aqui na porta, peraí, já volto. Tudo bem, eu vou continuar aqui enquanto você vem aí. Então, esse aspecto, ele é muito importante porque a gente percebe, inclusive, né, quando o cônjuge, especialmente aqui eu falo com respeito aos homens, né, porque Deus ordenou o homem, como o João mesmo colocou, o pastor João, né, para ser o cabeça do lar. Então, quando o cabeça, ele não é, de fato, servo do Senhor, isso vai pesar muito sobre as mulheres cristãs para criar os seus filhos. Pela graça de Deus, as mulheres, muitas delas, como a minha mãe, mesmo um exemplo disso, que meu pai nunca foi tão comprometido né, estava na igreja, não estava, e minha mãe se esforçou, e graças a Deus, todos nós fomos bastante influenciados pela a nossa mãe, o ensino dela, mas esse não é a ordem das coisas, né? É uma Sim, exceção sim, e não deve ser uma regra, né? Pronto, pastor exato. João, pode Então, continuar. veja bem, então a primeira verdade que deve estabelecer-se para a gente falar sobre esses deveres deste homem, a primeira verdade é que ele deve ser primeiramente um crente verdadeiro, seguidor de Cristo. Agora, por que pensar sobre isso é importante? Douglas Wilson, no seu livro lá, Futuros Homens, nos lembra que isso é necessário porque estamos trabalhando para ter um lar pactual. E aí, um lar da aliança é o lugar ideal quando pais são obedientes para que um filho aprenda a evitar as suposições erradas sobre a vida cristã. É no lar pactual que ele vai poder ser nutrido como um crente. Se ele tem um lar que é desajustado, que o pai não é crente, mas a esposa lá e fica aquele conflito que você mesmo mencionou, pastor Ronaldo, Uhum. o desgaste é grande. O desgaste é muito grande aí nessa questão. Então, assim, é importante ressaltar isso. Isso nos leva para o próximo passo, que é conduzir a família para se submeter à liderança pastoral do pai. Esse é um ponto, é um passo importante. Então, o primeiro passo, ele tem que ser crente. Segundo passo, uma vez que ele compreende que é crente, ele vai agora entender que ele é pastor daquela família, daquele povo, e ele vai fazer de tudo para conduzir aquela família para a liderança pastoral dele, a liderança pastoral dele.
Aqui, John Bunyan, por exemplo, ele nos ajuda a compreender que esse dever é essencial, pois ele reforça a ideia de que a função de liderança deste marido, pai, é, primeiro, fazer os maiores esforços para aumentar a fé, onde ela já existe, e para Exato. promovê-la onde as coisas de Deus, né, promovê-la onde ela ainda não pode ser encontrada. Para esse fim, diz ele deve diligentemente, frequentemente, expor as coisas de Deus àqueles que estão em seu lar, a partir da palavra de Deus, levando em conta e aplicando o que é adequado para cada um em particular. Então, o que, é que ele deve fazer? Ele deve se esforçar para levar a medida certa para cada membro da família. Para cada membro que ele sabe. Porque o pai sabe. O filho que tem um coração mais inclinado a Cristo e um filho que tem um coração mais distante de Cristo. Se a esposa está mais inclinada a Cristo ou está distante de Cristo. Então, ele vai se esforçar de maneira diligente para que a fé, a piedade e a vida cristã estejam presentes na vida de cada um dos cônjuges. Deu para entender isso aqui, pastor Ronaldo? Sim, sim. Ok? Deu sim. Ele cita também, pastor João, com respeito a isso, né, de que ele deve conduzir, se esforçar para conduzir sua família à igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, né? E quando a família, no caso, é ímpia, né, ele coloca essa objeção, e quando a minha família é ímpia, e como reagir diante disso? E aí ele coloca, né, como você colocou aí, levar uma palavra onde aqueles que onde já tem fé, e onde não tem fé, estimular, melhor dizendo, e onde não tem fé, promovê-la. E é interessante Sim. uma coisa que eu vi, né, até compartilhei recentemente na reunião que nós tivemos com a igreja aqui, na terça-feira, falando sobre a questão de piedade cristã, foi mostrando também que, às vezes, é necessário que o próprio chefe de família, diante de uma situação em que foge, vamos dizer assim, a capacidade dele, não é? Ele não consegue sozinho, ele pedir até ajuda à liderança da igreja, levar homens santos, Sim. homens piedosos para a sua casa, para falar de Cristo É, para seus uma das filhos. coisas uma das coisas que eu vou tocar mais à frente é nesse aspecto Ah, aí. então, ok. Tá? Beleza, Vou tocar então. nesse aspecto aí. Agora, um detalhe Aham. interessante nesse ponto aqui que a gente está discutindo é que vemos que um dos deveres daquele que é chefe do lar é que ele busque promover a fé piedosa e religiosa em seu lar. Uhum. Então, ele deve ser piedoso em seu lar e promover uma vitalidade espiritual no lar. O próprio Bunyan, ele elenca um comparativo que é significativo entre a tarefa do pastor eclesiástico e a tarefa do pastor familiar. Ele pega o conselho da igreja, os pastores da igreja, e faz o comparativo entre aquilo que eles fazem para a igreja, deve ser a mesma coisa que os pais devem fazer para os seus lares. Por exemplo, Que ele os diz que os pais devem pastores, fazer. para os seus lares. Pastor Ronaldo? Acho que ele caiu lá. Ok, eu vou continuar aqui, tá? Pronto? Voltou, Ok, então. voltou, ok. Pronto, graças a Deus. Dá para entender a minha última fala? Repeta aí, por favor, a relação respeito ao A conselho da relação, igreja, os pastores da igreja e os pastores os pastores como chefe de do lar, família. isso, Isso. aquilo que deve ser, aquilo que é exigido na escritura dos pastores da igreja para fazerem com a igreja deve ser feito com os pastores dos lares em relação aos membros da família. Então o pai, ele vai imitar o trabalho do pastor na igreja. Essa é a ideia que ele coloca lá, né? Por exemplo, os pastores do lar devem ter a responsabilidade de apresentar a boa doutrina aos seus filhos. Efésios capítulo 6, verso 4 vai dizer exatamente isso, que devem Uhum. os pais criarem os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação. Disciplina, doutrina e admoestação, correção, exortação, encorajamento. Eles devem ser aptos para ensinar, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 vai dizer que o pastor da igreja deve ser apto para ensinar a igreja. Mas também esse mesmo princípio é estabelecido para os pais, né? Ele cita lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, que devemos ensinar o nosso filho deitando, caminhando, andando na praça, né? Inculcar a palavra na mente dos nossos filhos, daqueles que estão debaixo da nossa tutela. Também colocar que os pastores eles devem ser exemplo de fé e santidade
para o rebanho, assim o chefe do lar deve ser exemplo de piedade e santidade para os seus filhos. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 2 a 4, 1 Timóteo 4, 12, e o texto que eu acho interessante, Salmo 101, verso 2. Eu descobri uma coisa sobre esse salmo, que os puritanos, na época da exposição bíblica deles, quando pegavam esse texto eles tomavam como o modelo padrão para se usar e fomentar a piedade no lar. Né? Então, aquele autor Joel Bick, no seu livro Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, ele tem um capítulo que ele vai abordar sobre a piedade puritana no lar. E ele vai citar, e vai mostrar um tipo de sermão que era feito nesse salmo, que era um salmo em que o homem, o líder, ele se arrependia dos seus pecados, das suas negligências com a sua família, e era exortado a viver sem falsidade, com integridade dentro do seu lar. Então, é uma coisa que é bem interessante. E uma outra relação que o Bunyan coloca é que os chefes dos lares devem conduzir o seu pequeno rebanho ao culto de Deus. Ou seja, eu não vou ficar meramente em casa, simplesmente porque minha família não tem interesse ou porque tem dificuldade de acesso ao culto, não. Eu vou levar a minha família a um culto. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pensando sobre isso, sabe, Ronaldo? Eu tenho pensado sobre isso. Uma das coisas que me chama a atenção na vida da igreja é que muitas pessoas não dão importância às nossas igrejas. Vou dar um exemplo. Na tua igreja, a pessoa chega lá e vai aprender o quê? Doutrina, vai aprender Bíblia, vai aprender exposição bíblica, vai aprender a palavra de Deus. O cara pega a filha, o filho, os filhos, a esposa e leva para uma igreja que tem entretenimento, tem show, tem teatro, tem coreografia, tem tudo que não serve para a vida da igreja, e não serve mesmo, viu, gente? Não serve. E estas coisas são colocadas no nosso coração como centros e fundamentais, e a pessoa, nossa, eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja é avivada. Não é a igreja de Cruz das Almas, não é a igreja de São Félix, não é a igreja de Achão, que é um culto paradão, que o povo fica lá ouvindo a pregação e tal. Não, eu quero uma coisa mais light. Sabe o que isso significa? Você está levando a sua família para um culto não bíblico, e você não está sendo sacerdote desse lar. Então, como o pastor ele prepara um bom sermão, um bom estudo, uma boa exposição da palavra de Deus, assim nós, como líderes do nosso lar, devemos levar sempre uma palavra e conduzir a nossa igreja, a nossa família, o nosso rebanho pequeno, a uma igreja onde tem uma verdadeira exposição da palavra. Eu quero levar aos pastos verdejantes e não a pastos secos. Então, isso é importante. Sobre isso, pastor, nós somos pastores e, graças a Deus, a gente vive experiências comuns com respeito a essas coisas e como é bom poder, assim, a gente conversar e caminhar sobre isso. Porque, relacionado a isso, né, só para ampliar um pouquinho mais, né, acrescentar um pouquinho mais, é que a gente vive isso no nosso dia a dia como pastor e escuta muitas vezes chefe de família dizendo, porque meus filhos são jovens e aqui a igreja é um pouco parada, então eu aconselhei para ir para determinada igreja, como se estivesse fazendo uma coisa boa, né? Sim. Como se estivesse, de alguma maneira, promovendo a fé, quando na realidade Está desfazendo, né? conduzindo o seu filho para se alimentar de palha, para se alimentar de um pasto que não é verdejante, e às vezes a pessoa justifica a falha dele, a responsabilidade dele de conduzir os seus filhos, a sua família, ainda que ímpia, mas procurando e se esforçando com oração, buscando para levar a sua família a uma igreja realmente séria, que prega a palavra de Deus, e muitas vezes a pessoa não quer se dispor a esse sacrifício, e então vai para determinada igreja e tal, ou, quando pior, muitas vezes o próprio chefe de família sai dessa igreja e, para satisfazer vamos dizer ego, assim, né? o desejo da esposa ou dos filhos ir para determinada igreja, vão, e muitas vezes, e geralmente ocorre isso, e eu falo isso diante de experiências vividas, né? Ninguém se firma, a pessoa acaba ficando também um pouco meio que fora, não congrega mais e fica muitas vezes desigrejado, né? Então, Sim. isso é muito perigoso, né? A gente precisa atentar muito para isso, porque o que os chefes de família devem fazer é, sabendo que a igreja que você congrega, prega genuinamente a palavra de Deus, se esforce,
peça ajuda ao conselho, peça ajuda a homens piedosos da igreja, irmãos, para que você consiga, né, expor sua família a uma igreja que tem um culto sério, um culto bíblico, onde a palavra de Deus devidamente é pregada. E mais, o jovem não precisa de entretenimento, né? O jovem precisa realmente de ouvir o evangelho, ser confrontado com a pregação do evangelho, ser confrontado com os seus pecados e perceber a miséria em que ele está e o perigo em que ele está, e ele precisa despertar para isso, pela pregação do evangelho, e correr para Cristo, né? Sim, Então, sim, infelizmente, a gente vive essa realidade, e aqui fica esse alerta com respeito a esse ponto. sim. Pastor, eu acabei antecipando a pergunta, você foi sábio em me cortar com elegância. Então, vamos seguindo aqui, e agora sim está naquele ponto, né, que eu quis avançar. E quando a família de determinado chefe de família é ímpia, ou seja, não é crente, o que fazer? Acho que a Sim. gente já deu uma pincelada aqui, mas se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Veja bem, e aqui entra uma questão muito interessante aqui, né? Primeiro passo, né, é primeiro sempre orar a Deus, para que Deus converta o coração dos mesmos. Se a família é ímpia, meu primeiro passo como chefe do lar é orar a Deus. Lembrar lá de Jó, né? Jó pegava e orava pelos filhos, para que os filhos conhecessem melhor o Senhor, né? Isso é importante. E como na alegoria de John Bunyan, por exemplo, a alegoria de John Bunyan, o peregrino, ele sempre orava para sua família. Você vê isso na leitura da obra, né? John Bunyan também toca neste aspecto importante. Ele lembra que o chefe da família, isso nesse livro sobre piedade cristã, né? Ele lembra que o chefe da família devem fazer valer a sua primeira verdade, a autoridade como cabeça pactual do lar. Primeira coisa é, primeiro, orar. Segundo, fazer valer a sua autoridade de cabeça pactual. Uhum. Ele deve usar o seu testemunho pessoal, quando ele não conhecia Cristo, visando prevenir a eles não caírem nas armadilhas do diabo que outrora ele já caiu. Então ele lembra desse processo, ele lembra desse passo, né? E aí a grande questão é, e aí a gente tem um ponto que eu acho que é fundamental para a gente trabalhar, que é a questão de que ele deve ser diligente e se esforçar em levá-los ao culto público. Primeiro, orar. Segundo, impor a sua autoridade como chefe do lar, mostrando o seu exemplo pregresso, como alguém agora alcançado pela graça de Deus. Isso é interessante, porque aqui na igreja tem um cidadão que ele não é um cara, sabe, pastor Arnaldo, de bom português, e por ele assim. Ele não tem uma boa instrução, ele não tem estudo, como nós comumente conhecemos. Mas ele falou uma coisa para mim assim, pastor, quando eu chego no meu trabalho, eu pergunto para meus colegas se eles preferiam eu antes ou eu agora. E aí eles respondem, a gente prefere você agora. Porque você agora é gente. Porque agora você não é mais um cara que é ébrio, cheio de cachaça, brigão, turrão. Não, você é um cara agora que a gente vê que foi mudado. E ele sempre diz assim, hoje ele veio conversando comigo, falando assim, e eu louvo a Deus, pastor, porque eu cheguei na igreja. Eu batizei esse rapaz, ele está na nossa igreja já faz uns 3 anos que está aqui com a gente. Então, assim, você vê que mostrar o exemplo, ele é importante. Mas outro ponto também é a diligência e esforço em levar eles ao culto público, a fim de que Deus converta as suas almas, diz Bunyan. Devemos procurar incitá-los à verdadeira religião piedosa. Gênesis 35, verso 3 vai falar isso, que deveria se promover a verdadeira religião piedosa. Mas se eles não querem vir à igreja, o que eu vou fazer? Olha a pergunta. Se eles não querem vir para a igreja, pastor, o que eu vou fazer? Aí ele vai dizer assim, busque promover encontros piedosos em seu lar. O quê? Grupo de oração, estudos bíblicos nos lares, onde pessoas piedosas possam levar a palavra de Deus para o seu lar.
Como é que eu faço para minha família ter contato com o evangelho, pastor? Aí o que a gente faz aqui? O evangelho no lar. Tem gente que não vai à igreja, mas a igreja vai até ele. Então você vai lá, instrui, leva a palavra e tudo mais, né? Busca, e como devemos e como fazer isso? Devemos promover esse tipo de coisa, né? Siga o exemplo de Cornélio, ele diz lá, né? Cornélio, Lídia, o carcereiro de Filipos e tantos outros, que o evangelho chegou no lar e eles deixou o evangelho falar ao lar. Então a gente às vezes ignora isso. Há um outro ponto, pastor Ronaldo, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é quando a gente sabe que o nosso cônjuge não é crente. E é o que a Às gente vezes deve fazer. descobre isso, né? Descobre isso. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo... Casa como se fosse crente, depois É, descobre que, na é. verdade, o coração ainda não foi transformado. Aí eu fui pastor numa igreja lá no Piauí, a chamada Congregação de Todos os Santos, Congregação de Todos os Santos, o Monte Carmelo, o pessoal chama. E aí, nessa congregação, tinha uma moça que era a esposa do caseiro, que a congregação funcionava num sítio. Uma vez, a gente conversando com ela fez assim, pastor, eu tenho que conversar uns negócios com o senhor, né? Falando sobre conversão, vida cristã, vida familiar. Ela falou assim, pastor, eu não sou crente. E ela era batizada. Ela mesma falou? Falou. Sabe os sermões que eu falo? Não foi o esposo que denunciou, não. Ela mesma Não, que... foi ela mesma que chegou e falou, pastor, eu não sou crente. Fiz, não é crente, não sou crente, não, pastor. Não é crente. E ela era membro da igreja há tantos anos, acho que uns 12 anos membro da igreja. Participava da ceia. Era uma mulher que lavava, cuidava da igreja, né? E aí eu cheguei e fiz, irmã, é o seguinte, a partir de hoje a irmã não vai participar da ceia, não. E aí a gente tinha sempre um culto no lar com eles. Eu ia e fazia um culto no lar com eles. E só falta aquela pergunta lá que a gente fez sobre o fato de, na ausência do marido e tal, ou Sim. até do despreparo do marido, né? Então o conselho precisa dar esse Negligência, suporte. né? Isso. Às vezes o marido não sabe nem como fazer. Como fazer um culto familiar? E tem esse desconhecimento da importância disso. Então eu ia para treinar o marido, eu fazia, né? E aí minha família, a gente ia lá e juntava as famílias, eu fazia para mostrar como é que era feito. E aí eu cheguei lá no próprio depois do curso familiar, chamei o marido no canto e falei assim, cara, tu sabe que tua esposa não é crente? Sabe, aquela surpresa. Esse só que tua esposa não é crente, não. Como assim, pastor? Ela falou para mim que ela não era crente, que ela não se sentia bem, ela não gostava de vir para a igreja, só vem para a igreja porque mora no local onde a igreja funciona. E aí, a gente vai fazer como, pastor? Rapaz, eu suspendi ela da ceia e tal, pá, e eu vou acompanhá-la. Vou fazer o trabalho discipulado, que era para ter sido feito com ela e não foi feito. E aí eu comecei a fazer o trabalho discipulado com ela, tal. Num período de um ano aí, ela chegou para mim e falou assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa, hoje eu sou crente. Graças a Deus. Você vê que Deus foi lá e trabalhou no coração dela de maneira, assim, primorosa. E aí eu queria deixar uma direção para os maridos de como trabalhar isso na vida de seus cônjuges, suas esposas, né? Está lá em Efésios capítulo 5, versos de 26 a 30, né? Que é um ponto importante para a gente identificar essa questão. Você vê que se o cônjuge está com um problema de impiedade, de não ter desejo pela igreja, de não amar a igreja, não querer a igreja, então é a falha muitas vezes nossa, viu, Ronaldo? Às vezes é falha nossa, como marido, como esposo. Então, o primeiro passo está no verso 26. Ele deve primeiro promover a santidade pessoal da sua esposa. Verso 26 do capítulo 5 diz assim, olha, de Efésios, diz assim, para santificá-la, tendo purificado pela palavra da água mediante a palavra. Pelo lavar da palavra, da água mediante a palavra. Então, ele deve ser primeiro promotor de santidade pessoal. Então, leia a escritura para a esposa. Leia a palavra para ela. Leia a palavra para ela. Né? Eles não faziam isso. Né? Orar Segundo, por ela. Né? Isso. Também ele deve ser um confrontador do pecado da esposa. Verso 27, olha o que diz o verso 27 agora para a gente, né? Diz assim, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então ele está pegando um paralelo da igreja de Cristo e aplicando ao casamento, diz assim, olha, como é que eu faço isso? Eu devo denunciar, né? Confrontar o pecado da esposa para que ela confesse. O pecado é esse, eu preciso trabalhar isso na minha vida, no meu coração.
E a terceira questão para esse diagnóstico de impiedade, se você percebeu impiedade e reverter isso, você deve também ser um provedor das necessidades da esposa em amor, versos 28 a 29. Olha o que diz mais aí o texto, né? Diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio coito, seu próprio corpo. Antes o alimenta dele e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, eu devo ser o provedor das necessidades emocionais, físicas e espirituais do meu cônjuge. Isso são passos que eu digo que nos ajudam a prevenir a impiedade na vida do nosso cônjuge. Então, ou promover uma mudança de vida de impiedade para uma vida de piedade em nosso cônjuge. Então, Isso é importante, pastor. A ideia de imitarmos a Cristo como esposo, assim como Cristo sim, cuida da sua igreja, nós também isso, como esposo, cuidarmos da nossa devemos esposa. fazer. Esse é um ponto que acabamos falhando bastante, né? Sim, Cuidamos sim. bastante. Ah, minha esposa é crente, é membro da igreja, e É aí não batizada há participa tantos da vida da anos, esposa. Isso, né? exato. Ela está na igreja há X anos, foi fundadora da Uhum. igreja, parente de líder da igreja, presbítero, diácono, Isso. tudo mais, filha de Tem presbítero, uma função na igreja, faz filho parte da de uma SAF, é filha, líder, isso, aquilo. mas você não sabe como está o coração dela em relação à Escritura, em relação à palavra, em relação à santidade, em relação à piedade. Isso é importante ser diagnosticado enquanto há tempo, enquanto há tempo. Isso é importante para nós. Ok? Pastor, vamos lá então para a gente concluir. O assunto está muito bom, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Você queria acrescentar mais alguma coisa com respeito a esse ponto aí? Ou posso seguir Não, aqui para o final, o último? pode seguir aí, pode seguir. Bom, tendo elucidado, então, o aspecto espiritual, o que pode ser observado com respeito ao aspecto exterior em relação ao dever do chefe de família? O Bunny, ele vai tratar também do aspecto exterior, né? E aí, não sei se você já queria Sim, adiantar alguma coisa, falar, fica à vontade. veja bem. Aqui, Bunny, ele coloca três coisas que eu acho interessantes para a gente refletir, né? Primeiro é que depende de você cuidar deles para que tenham o suficiente para uma vida conveniente, ou seja, o conforto, né? O conforto do lar, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o descrente. Então, seu papel como marido é prover um conforto para sua esposa, seus filhos, cuidar daquilo que é conveniente para a vida deles, né? Uma boa condição. Isso consiste em trabalhar para que você tenha com que aplicar-se as boas obras e as coisas que são necessárias. Tito capítulo 3, verso 14, diz que a igreja é chamada para a prática de boas obras, e nunca faça objeções quanto ao seu dever de prover para a sua família, pois isso consistirá apenas na incredulidade. Então, quando eu deixo de dizer assim, olha, e aí a gente pega muito isso aqui, eu falei isso hoje lá no nosso encontro, lá de família lá na casa do Evangelho no Lar, eu falei exatamente isso. Eu acho estranho, pastor Ronaldo, as moças Sim. de nossas igrejas procurarem pessoas para se relacionarem que não têm um tostão no bolso, não trabalham, não se preocupem em prover o que é necessário para o lar, né? Eles querem colher uva sem plantar a vinha, como diz a Escritura, sabe? Eu preciso plantar a vinha para colher a uva, né? O apóstolo Paulo diz assim: se fulano quer trabalhar, também não coma. Você está vendo isso? Essa progressão, essa impiedade, o cara tem a namorada, né, que já é uma coisa estranha, mas o cara tem a namorada lá, e aí ele quer levar a namorada no sorvete, vai pedir dinheiro a quem? A mãe, ao pai. E diga-se de Outro dia, passagem, não é porque não tenha, por exemplo, vamos dizer, emprego, alguma coisa, é porque o cara muitas vezes é preguiçoso mesmo. sim, O cara é preguiçoso mesmo, quer ficar nas tetas dos pais mesmo. sim, A gente está falando de situações como essa, não está falando porque o cara está isso, desempregado e tal, mas porque realmente isso, exato, situações exato. como essa. O, Sim, mas ca- pode o continuar. cara, o cara se acostumou naquela situação, se acostumou naquela situação, né?
Então, quando o Bunny ele vai discutir isso, ele vai dizer assim, olha, você que é chefe do lar, você deve prover o mínimo necessário para a sua família. O mínimo necessário para a sua família, né? Então, não é apenas o aspecto espiritual, não é espiritualizar a coisa, seja espiritual. Não, prover o mínimo Ele é um necessário para a sua crente, é família. um homem de Deus e tal, É o homem precisa de também desse aspecto. É, exato, exato. Isso é muito comum para nós, pastores, né, Aham, pastor Ronaldo? Os aham. conselhos das igrejas, né, e eu digo aí para os irmãos que estão assistindo a nós, né, o conselho da igreja acha que o pastor vive e se alimenta de coisas espirituais meramente. Paulo vai dizer o quê? Olha, é, nós que ofertamos a vocês alimento espiritual, seria demais pedir que vocês nos sustentem? Olha como é que Paulo toca na situação. Paulo é sensível a essa realidade. Paulo diz assim, ó, não ates o boi enquanto ele debulha o trigo. Né? E isso é importante para a gente poder, né, não amordace ele, não coloca uma mordaça enquanto ele debulha o trigo. Então, Paulo ele tem essa sensibilidade. E Bunny ele coloca isso para todos os crentes, não só para a liderança, mas todos os crentes, eles precisam ter esse zelo, né? A palavra de Deus é que alimenta os corvos, cuida dos pardais, veste as ervas, e essas três coisas, né? Ser alimentado, ser cuidado, ser vestido, abrange aquilo que o coração pode de fato desejar. Então, aquilo que nossos filhos querem, e às vezes a gente é impossibilidade de fazer, muitas vezes a gente é possível de fazer pelas condições e circunstâncias que nós vivemos. Por outro lado, é porque nós nos acomodamos naquele tipo de função ou de atitude e não queremos progredir. Então, é até pecado você Isso. não querer progredir. Né? Então, é necessário você progredir para o bem da família. A segunda questão, eu falei que são três, mas tem uma segunda questão que levanta, é que ele diz que, embora um homem deva prover para a sua família, né, aquilo que é necessário, né, ele deve lembrar que todo o seu trabalho precisa ser também regrado com moderação. Economia, Isso. né, é um ponto importante, né? Calvino vai dizer o seguinte, que quando ele ia escolher uma mulher, ele escrevendo para, acho que é Fário, ele escrevendo para Fário, ele diz assim, olha, eu não quero que ela seja bonita, que ela seja bela, nada, eu só quero que se ela for econômica e crente, já é de bom tamanho. O próprio Calvino entendia isso, né? Que ela seja econômica e crente. Então, nós vivemos uma cultura do esbanjamento, viu, pastor Ronaldo? Dentro da Isso. igreja tem as coisas, não, tem que ter o melhor, não. É bom que tenha o melhor, mas o melhor é necessário agora? Esse é o ponto. O E melhor é esse ponto é necessário agora. importante, pastor, porque Sim, todos os pontos são importantes, mas eu digo assim, dentro aqui agora desse ponto específico, porque muitas vezes o pai de família, ele acaba, assim, o chefe de família, né, se endividando porque quer atender todos os gostos, né, para agradar a esposa e tal, às vezes uma exigência, uma cobrança, e querendo comparar, mas porque o fulano faz assim com a família e tal, e a gente precisa ter o equilíbrio, o cuidado, né, para que, além das questões que realmente a Bíblia nos ordena, que são as coisas básicas para a nossa família, a gente acaba pecando, entrando em dívidas por causa de um um padrão que a capricho. gente quer viver, e aí que ele fala da questão de moderação, né, para você não se envolver tanto com as questões mundanas, ao ponto de você perder exatamente essa moderação, né, Isso. essa moderação, esse cuidado, e até mesmo você tendo, para que os seus filhos, a sua família, não vivam e não venham enveredar por esse caminho simplesmente da ostentação, como hoje é o padrão É, da, familiar, isso, as da, redes da, sociais da, estão aí. da, da vida pródiga, né? De querer gastar Isso. tudo, né? Isso Aham. é importante. Ele cita Filipenses capítulo 4, verso 5, que seja, pois a vossa moderação conhecida de todos os homens, né? Filipenses 4, 5, ele cita esse texto. Então, assim, ó, a gente vê muito isso, sabe, pastor Ronaldo? Uhum. Às vezes eu vou ao mercado com minha esposa, a gente vai para o mercado fazer feira, geralmente a gente faz feira junto. E aí, uma das coisas que é interessante é, tá aqui na promoção. Rapaz, tá na promoção, é bom o Uma valor, tá? cilada. A promoção é tal do celular. Não, pô, tá na promoção, sim, mas é necessário levar agora? É Isso, tem que promoção, ter mas essa é pergunta. dinheiro. É promoção, mas tem, né? Aí, por exemplo, tem aquelas. Outro dia a gente tava vendo lá, foi comprar umas coisas lá. Aí falei assim, ó.
tem aqui, eu quero levar cinco pacotes de leite, dá um valor X. E levar o pacote grande dá um valor Y, né? Aí eu fiz, não, vamos ver, pá. Aí no pacote grande, o valor era um pouquinho mais, mas era um pacote grande. Só que eu fui calcular as gramas, ficava faltando 100 gramas. E se eu levasse os 5 pacotes soltos, né, eu levaria mais gramas por um valor um pouco menor. Então, a gente levou 5. É mais espaço que ocupa, mas é mais econômico, do ponto de vista da moderação, né? Então, assim, nem sempre as promoções são ciladas. Às vezes, nem sempre o produto grande é um produto de fato que vale a pena você levar, né? Então, a gente precisa ter essa questão. Então, o Bunny, ele lembra que no cuidado do chefe do lar, ele deve pensar na moderação. Eu tenho quanto no banco? Eu tenho 15 mil reais, por exemplo, no banco. Vou gastar os 15 mil? Não. Vou colocar, estabelecer as metas de gasto, o teto de gasto, que precisa ser gasto, e tentar manter um fundo de reserva. É claro que nossa realidade como pastores, né, na nossa região mesmo, isso é muito difícil de acontecer. Né? Eu digo aí, pela minha realidade, Sempre no limite. sempre no limite ou abaixo Esse dele. é o abaixo dele. Ou abaixo dele. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Outra coisa, como eu costumo dizer, né? Aqui em casa a gente ora para que ninguém adoeça, porque se adoecer, meu amigo, de regularizar tudo. Porque Tem que orar mais, né, meu irmão? Vai ter que tem que orar orar mais e mais. clamar mais. Né? Eu estava contando hoje para você, né, que foi, Uhum. foi, foi fevereiro, março e abril, meu amigo. Foi uma sequência de doença no lar. Então, difícil. Para isso, Acho que eu tenho que cuidado, né, mudar. pastor? Da Eu gente tenho ser que mudar. moderado para ter É, situações como essa. E aí o que é que acontece? É, eu digo assim, eu acho que eu tenho que ir para a Universal, porque aí é uma corrente de sal grosso, essas coisas eu deveria resolver. Não, não resolve, não resolve. Isso aí é misticismo. É aquilo que você falou mesmo, a gente precisa trabalhar a moderação para ter com que poupar, para poder, quando acontecer uma eventualidade dessa natureza, a gente ter como se socorrer. Né? Uhum. Outro dia, falando com um amigo meu, um amigo muito, muito, muito querido, né? Lá de Minas Gerais, ele falou assim, pastor também, ele falou assim, mas João, deixa eu te falar, eu entrei até no limite do cartão de crédito, ele falou. Né? Se você já entrou, eu já estou fora dele há muito tempo, você já passou do limite. Então, assim, são coisas que a gente precisa sempre trabalhar mesmo, e é importante. E aí ele vai lembrar o É seguinte, que importante. devemos... Sim, Fala, é Ronaldo. só para importante, inclusive, porque assim, às vezes nós perdemos o controle, vamos colocar aqui todos no mesmo bojo, nós perdemos o controle, vamos deixando as coisas caminharem, e depois, quando tudo vem aí, os boletos e tudo mais, aí aponta, né, a síndrome de Adão, olha, foi você, a mulher que tu me deste, Isso. Senhor, ela gastou demais, mas eu sou o cabeça, eu que tenho que ter esse Sim, cuidado, eu que tenho que colocar esses limites, né? desses limites, E fazer e levar minha esposa, meus filhos a compreender à luz das escrituras essas coisas e não Sim, ir de forma aleatória entrando em situações perigosas e depois no final ainda querer culpar. Foi você, foi esse menino que pediu, mas foi essa fulano que não, eu que tenho que colocar sim, limite. E às vezes a gente abre mão disso, né? Nós que temos que sim, colocar limite. Né? isso. Estamos sendo criados numa sociedade onde as crianças, os filhos são sem limites. E a gente vai Isso, fazendo, vai atendendo, atendendo, e depois a gente ainda quer lançar a culpa sobre ele. A culpa primeira foi sobre minha. Né? O pecado isso. foi meu. É o caso de Eu Adão lá, assumi. tá Adão junto com Eva na hora da tentação. Adão não estendeu a mão e disse assim, Uhum. para, deixou Eva Isso. seguir o percurso Uhum. dela, né? Exato. O Pode Banya, seguir aí, você ia falar uma coisa. o Banya lembra o seguinte, que ele diz que devemos vigiar, né, para não buscar tão intensamente as coisas desse mundo, você mencionou isso, a ponto de Uhum. privar a si mesmo e a sua família daqueles deveres com Deus. Quais são? A oração secreta, a leitura da Escritura, a vida de comunhão cristã, a presença ao culto, porque estas coisas, quando elas Dia do Senhor. fogem, é o dia do Senhor, quando essas coisas fogem da moderação, isso interfere na vida religiosa nossa, sabia? Fico preocupado com o boleto, com a conta, com um bocado de coisa para poder resolver,
porque isso saiu do nosso controle. Vou ter E que para fazer voltar para uma hora extra, vou ter que trabalhar às vezes no dia do Senhor, vou ter que isso, isso, desorganizado e agora eu vou estar isso, tirando da minha família o privilégio de poder ter essas coisas, exatamente isso. desfrutar do caminho do dia do Senhor, Desfrutar, né? Isso. exato. E a terceira coisa que o Banner levanta para nós, que eu acho interessante, é que ele diz que se a gente é um chefe de família, devemos cuidar para que haja um padrão cristão, eles que estão debaixo dos nossos cuidados, debaixo da nossa casa. E aqui eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Né? Eu sou crente, mas minha filha namora com incrédulo e ela dorme em casa. Então, Sim. esse padrão, ele não pode baixar. Esse padrão tem que Uhum. manter-se. Qual é o padrão? Ó, o padrão é santidade. Mesmo que ela não seja, mas aqui, olha, aqui não. Aqui é a casa de um crente, aqui é a casa de um pastor, aqui é a casa de um presbítero, é a casa de um irmão da igreja, aqui é de alguém que é dedicado a Deus. Né? Então ele coloca assim, olha, primeiro esforce-se para que os seus filhos e empregados estejam sujeitos à palavra de Deus. Então, primeiro, olha, que vai valer aqui, a regra é essa, é a escritura. Se você obedece a palavra, você está debaixo do E teto. estabelecer isso, né, João? Olha, você quer morar, está morando comigo, às vezes o filho já é de maior, né? Mas você vai ter que submeter as regras aqui da Isso, aqui da da nossa nossa casa. casa. Né? É, Ah, eu vou levar meu namorado para dormir aí comigo. No tempo moderno, isso é uma coisa muito comum, muito natural, né? sim, Aí, não. sim. Aí eu vou deixar, não, porque minha filha não é da igreja, não é crente, não é membro. Não. Mas você é o chefe de família, você é crente, servo do Senhor, você tem que estabelecer um padrão cristão e bíblico no seu lar, na sua casa. Sim, Né? Você sim. não pode jamais É, desbaixar isso. e é aquilo que eu sempre ouvi, né? A gente escuta muito, o pessoal assim, quando você comer do meu feijão e do meu pirão, você vai fazer o que eu mando. Uhum. Então, esse jargão, né, popular, esse dito popular, ele é tão verdadeiro lá no mundo, tanto quanto é no meio da igreja, do povo de Deus. Então, a gente precisa pensar nisso. Uma outra questão que levanta também é que nós devemos, e aqui eu vi o quanto é necessário a gente pensar sobre isso também, né? Aprender a distinguir entre aquela aflição que a família passa, que é Sim, causada por causa da importante nossa isso. responsabilidade, e aquela que é operada por Deus. Porque, às Uhum. vezes, a família passa por aflição, né, por problema de ordem financeira, desordem familiar, por causa de várias situações da ausência de moderação, por culpa nossa, como você mesmo colocou. Exato. E, às vezes, é Deus que faz Provando isso para mesmo. dobrar o nosso coração em adoração, em joelho, em Exato. oração a Ele, em submissão a Ele, em buscar mais a Ele, em ter mais. Porque tem gente, viu, pastor Naldo, que vive um momento tão bom financeiramente, que ele ignora a ida da igreja, a comunhão com os santos e tudo Isso. mais, aquilo que a gente mencionou anteriormente, e ele Até o abandona a igreja. poupar, ter o cuidado, a moderação, né? Isso. Some, né? Some. Ele vê tanto E um montante de dinheiro que ele quer gastar tudo de uma vez. Ele gasta tudo de uma esnobar, vez. né? Quer esnobar. É esnobar, a Esnobar e. palavra é essa. Ele quer esnobar. E aí, quando Deus vem, tira tudo, meu irmão, aí ele vai sentir aflição na pele. Então, às vezes, a aflição ela é procurada. Às vezes, a gente procura a aflição, né? Tem um livro muito bom, o nome do livro é Desanimado, mas não prostrado. Acho que é isso o nome do livro. Que fala sobre a preocupação excessiva. É do Wayne Mack. É um livro muito bom de aconselhamento. E aí ele coloca isso para nós, sabe? Ele diz assim que às vezes a preocupação ela é tão excessiva que ela vem porque nós procuramos envedrar pelo caminho, enredar, né? Caminhar, viver ali enrolado no meio daquela situação. E às vezes é Deus provando mesmo nosso coração para ver se nós estamos de fato debaixo da graça dele, ou gostando da graça dele. Então, eu acho que é esses caminhos aí que a gente precisa sempre pensar, refletir, saber distinguir entre aquilo que é provação ocasionada por causa de nós e a provação que é ocasionada pela vontade de Deus para nos levar mais próximo dele. E a família continua sendo a escola nossa para isso. A gente vai ver a família sofrer, a gente vai ver a família passar por privações pela nossa irresponsabilidade. Por outro lado, nós sabemos que não fomos irresponsáveis, mas Deus quer que nós paremos de ostentar aquilo que nós não somos ou aquilo que nós não temos. E Ele também nos É, prova do mesmo jeito. é verdade, meu irmão. E aí a gente aprende na dor, mas aprende, e Deus, como filho, ele exorta
Deus como pai exorta os seus filhos, né? Então, Sim, Deus, ele faz essas coisas e a gente passa muitas vezes por isso. sim, sim. Pastor, as perguntas aqui para estabelecer o diálogo foram respondidas, particularmente satisfatoriamente. Sabemos que cada um desses tópicos eles nos levariam a várias horas conversando Desdobramentos, né? sobre isso. Mas a gente já atingiu aqui 1 hora e 10 minutos, tá? Eu acredito que para uma transmissão tá bom, tá de bom tamanho, mas eu quero abrir aqui pelo menos 2 perguntas, vamos abrir tantas, se tiver, eu não sei se, Tayane, se tiver alguma pergunta aí, se alguém colocou no chat, não dá para ver daqui, apresente aí na tela, porque a gente, se alguém não foi contemplado aqui com essas respostas, que foram dadas aqui, com a exposição, e se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade aí para colocar, para a gente procurar responder segundo a nossa... Não, ela está dizendo que não tem. Ok, então não temos aqui mais, não temos perguntas. Eu acredito que todas elas foram respondidas na própria exposição. Sim, Pastor, então vamos estar mais juntos mais algumas sextas-feiras, né? Mas sim. queremos aqui já Essas louvar a Deus e sextas-feiras de maio, né? agradecer. Isso, exato. E dizer aos irmãos que divulguem, né, compartilhem o vídeo, avisem alguém que está gravado, né, no canal das igrejas, certo? Para poder ser abençoado aí com essas exposições, tá? Pastor, então vamos finalizar e eu peço que faça uma oração nesse momento, né? Você Certo. mesmo pode orar, agradecendo a Deus. Agradeço também a Tayane, que está aí nos auxiliando, né, pela vida dela, e dispôs aí a estar fazendo esse trabalho para o Senhor. E então, depois da oração do pastor, a gente está despedido dessa transmissão, está encerrada a transmissão. Ok. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, porque nesta noite nós instruímos, ó Deus, e aprendemos ao mesmo tempo, ó Deus, mais sobre a tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Ronaldo, Deus, este ministério que ele tem desenvolvido junto às famílias, ó Pai, nesse mês, ó Pai, que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, nos instruir com a tua santa palavra, nos orientar, ó Deus, debaixo do santo temor, e que o Senhor possa nos dar piedade e graça para praticar aquilo que nós ouvimos, Senhor. Abençoa a Tayane, seu lar, sua família, ó Pai, que tem auxiliado nessas transmissões. Que o Senhor possa manifestar graça, ó Deus, nas igrejas que participaram, assistindo a Deus, interagindo, ó Deus, em oração, orando por nós, ó Pai, durante todo esse bate-papo. Que esse bate-papo, ó Deus, tenha louvado o teu nome, ó Deus, engrandecido a tua majestade e tenha surtido de fato o efeito que é catalisador da nossa vida, ó Deus, que é a tua glória, Senhor. Leva-nos, ó Deus, e nos mantém em paz para os nossos lares, ó Pai, e nos traz na próxima semana, ó Deus, para tratarmos mais um pouco, um aspecto sobre família, debaixo do teu temor e da tua graça, Senhor. É o que nós te oramos e te agradecemos em Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Valeu, irmãos. Valeu, pastor. Deus Um abençoe. abraço, Até a Deus próxima. abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.